Feche os olhos, vamos orar. Deus e Pai, nós ficamos felizes por estar aqui mais uma noite, para ouvir a Sua voz, na Sua casa. Nós viemos aqui, Senhor, buscar crescimento espiritual para nós, alguma coisa que venha de dentro do nosso coração, que não seja do lado exterior simplesmente, mas que venha de dentro para fora, Pai. Nós precisamos crescer, precisamos entregar tudo. E é muito difícil, Senhor, abrir a mão, colocar tudo nas Suas mãos, deixar com que o Senhor haja. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos faz essa promessa maravilhosa na Sua palavra, de que se aqueles que se chamam pelo nome do Senhor Jesus se ajoelharem, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai curar. Nós ficamos felizes por isso, Senhor, e louvamos o Seu nome por isso. Abrimos, Senhor, o nosso coração e pedimos o poder do Seu Espírito para nos ajudar a abrir completamente, por favor, Senhor. Tira de nós a maldade, tira de nós o ressentimento, tira de nós a malícia, tira de nós, Senhor, qualquer sentimento que nos atrapalhe, mas principalmente, coloca aqui o Seu Espírito, porque se Ele estiver aqui, tudo isso sai. Nós estamos aqui agora parados, fala conosco, por favor, em nome de Jesus, amém. Boa noite para vocês. Tem algumas coisas que são difíceis de entender, como diz o pastor Estino. Uma delas é como é que o pregador da semana de oração não vem pregar na noite anterior, não é? Mas eu fico feliz que eu tenho hoje essa oportunidade de novo, de estar aqui. Durante a semana nós vamos estar juntos. Bom, eu quero ir para o texto bíblico que nós temos, e o texto bíblico está em 1 João capítulo 5. E hoje nós começamos, como eu disse, um período assim especial, né? Nós vamos fazer, agora começa o nosso primeiro passo. Nós vamos ter um passo a cada noite. E nós vamos ficar assim focados, hoje à noite, em falar com Deus. É fácil falar com Deus? Sim ou não? Eu quero ouvir sua opinião, vamos lá. É fácil falar com Deus, sim ou não? Sim. Eu ouvi muitos sim e poucos não, não é? Assim, isso depende de cada pessoa, lógico. Cada um vai ter seu nível de dificuldade. Por isso que eu disse assim, quero ouvir a sua opinião ou a sua realidade. E eu encontro muitas dificuldades em falar com Deus, muitas mesmo. Para começar, porque é muito difícil para mim falar com alguém que eu não vejo. Então, essa coisa de falar com quem você não vê, para mim, é muito difícil. É muito difícil para mim, por exemplo, me concentrar em falar com Deus. Porque muitas vezes, quando eu estou falando com Deus, eu me pego pensando em outras coisas. Mesmo que eu esteja na madrugada, mesmo que eu esteja de manhã. E aí é aquela coisa, né? Poxa, eu estou falando com Deus e de repente eu estou pensando em outra coisa. E aqui acontece com você isso também, não? E aí, como é que você se sente quando está acontecendo isso aí? E tem outras coisas que acontecem. Quero abrir um pouquinho o coração para você com relação a isso. E a primeira pergunta é assim: para que eu preciso falar com Deus? Para que eu preciso falar com Deus? Esse texto da Bíblia, para mim, ele é o resumo do Evangelho. Se alguém perguntar assim, o que eu preciso fazer para me salvar, você pode apresentar esse texto aqui. Ele é muito resumido, talvez o mais resumido de todos, que é 1 João 5, o verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está resumido, não está? Bem resumido. Então,
eu posso pensar a respeito de mim mesmo, e convido você a pensar a respeito de você mesmo. Você tem a vida? E aí você vai olhar para você e vai fazer essa resposta. Eu tenho o Filho de Deus? Eu tenho Cristo? Ele é meu? E vamos pensar em Jesus naqueles termos como ele se chamou, como ele mesmo se autodenominou. E a expressão que ele mais usava para falar a respeito dele é o Filho do Homem, porque ele era Deus, totalmente Deus, mas ele era homem, era um ser humano, e ele veio para se misturar com a humanidade, e mais do que simplesmente ou grandemente morrer por nós, ele veio viver por nós e mostrar para nós como é que a gente pode viver, se nós formos guiados pelo Espírito. Mas Jesus veio viver como um ser humano, então Jesus é um ser humano. Então vamos pensar assim: como é que eu posso ter uma pessoa? Jesus é uma pessoa. Como que eu posso ter uma pessoa? E eu vou fazer uma outra pergunta antes, vou fazer para todos vocês, aí você responde conforme você acha. Você tem uma pessoa sua, sim ou não? Oh, mas por que tão pouca gente respondeu? Você tem uma pessoa, sim ou não? É? Até as crianças têm uma pessoa, olha aí. Está vendo que legal? Eu tenho uma pessoa. E ela é minha porque ela escolheu ser minha. E ela prometeu isso quando a gente se casou. Eu não esqueci mais, porque ela prometeu diante de todo mundo pertencer a mim e somente a mim enquanto a gente vivesse. Ela prometeu. Você promete diante de Deus e dessas pessoas pertencer a Ele, somente a Ele enquanto... Sim, prometo. E ela me tem porque eu escolhi pertencer a ela. Foi assim. Então eu tenho uma pessoa que escolheu ser minha. E como é que a gente faz para ter uma pessoa? O que a gente faz? Começa ficando, é ou não é? Hã? Não é assim? Sabe como é que é? Na minha época, a gente começava assim. A gente começava se olhando e tal. E a gente levou lá um bom tempo. Eu levei um bom tempo para poder conseguir ter coragem de falar com ela. Foram uns 4 meses assim. E como a gente só se encontrava na igreja, quando começou esses 4 meses, basicamente, todo culto eu dizia assim: depois do culto eu preciso falar com você. Mas aí eu falava uma outra coisa, que eu não tinha coragem de falar. Poxa, mas toda vez que ele quer me falar qualquer coisa, ele diz que precisa falar comigo? Não precisa nem anunciar, né? Porque para falar isso aí... E ela ficou esperando aquela coisa e tal, até que finalmente eu conversei com ela. Mas como é que a gente tem uma pessoa? Como é que você faz para ter uma pessoa? O que você tem que fazer para conquistar e para convencer essa pessoa de ela querer ser sua? O que você faz? Hã? Eu quero ouvir. Hã? Relacionamento? Isso aí é meio genérico. Como é que é um relacionamento? Você se entrega para ela? O que é isso? Como é que você tem uma pessoa? O que é relacionamento? Se aproximar. Oi? Se aproximar? Ou conversando, vou ouvir conversando aqui. E como é que é uma conversa? Um fala e o outro? Pronto, é isso, não é? É isso que é conversa? Ah, não é só isso. Não podemos parar aí. Não é um fala e o outro escuta. O outro também tem que falar? É ou não é? Mas veja só, tem muitas pessoas com quem a gente fala, você fala e ela escuta, e ela fala e você escuta, e que um não é do outro. É ou não é? Não, para aí, tem mais coisa aqui envolvida nesse negócio de pertencer a alguém e de essa pessoa pertencer a nós. Como é que é? O que faz a diferença? Porque, vamos pensar aqui, eu moro num edifício de 19 andares, e aí eu fico orando para Deus para fazer evangelismo no elevador. Não é fácil, sabe por quê? Primeiro, depende do andar que a pessoa mora. Os que moram, eu moro lá no 17º, mas quem mora no primeiro, olha, é difícil, sabe? Você começa a falar, como é que vai? Já parou o elevador, ela desceu. A conversa não anda, é um negócio difícil. Você já tem que começar a conversar desde antes de ela entrar. Opa, esse é o do primeiro. Vamos começar a falar aqui já.
tomara que o elevador demore. Você fica lá apertando o botão e falando já com a pessoa, para poder ganhar um tempo, não é? Né? Agora, tem pessoas com quem eu falo basicamente todo dia, mas falar todo dia com seu vizinho, faz dele seu e você dele? Torna vocês amigos íntimos? Não. Precisa o que então? Tempo? Olha, é importante que ele falou? Dedicar tempo a isso? Então, vamos pensar, será que só isso é importante? O tempo? Porque, olha assim, vamos pensar em alguém com quem você trabalha, um monte de pessoas na mesma sala, e vocês conversam todo dia, vocês têm um relacionamento assim comercial, todo mundo, um conversa com o outro, é uma equipe trabalhando na sala, e vocês passam ali 6, 8 horas por dia, mas isso faz da outra pessoa sua amiga íntima, porque vocês gastam tempo falando ali, e escutando? Sim ou não? Não, também não. Então não é só o tempo, o que mais? Entrega. Eu estou gostando de ouvir vocês falando, né? Porque a gente começa a pensar e começa a raciocinar na coisa. Como é que a gente tem que fazer para funcionar? Eu vou dizer para vocês, vou expressar para vocês uma das minhas dificuldades quando eu comecei a namorar. Primeiro mas eu acho que não é por causa da idade, mas vamos começar lá. Eu tinha 16 anos quando a gente começou a namorar, e o meu desespero era assim, eu ia almoçar na casa dela, e de repente, enquanto a minha sogra preparava o almoço, ela chamava a minha namorada, e eu ficava com o meu sogro. Meu pai do céu, olha, podia demorar assim 3 minutos, eram intermináveis. E pode ser que você esteja nessa situação hoje aí, né? Quem sabe passou o feriadão com o sogrão lá e tal, né? Porque não tem assunto. E eu dizia para ela, não sai da sala. E ela dizia assim, mas minha mãe chama, o que eu posso fazer? Agora pensa bem, hoje eu sou capaz de fazer uma viagem assim de 1 semana, 2, 3 semanas com o meu sogro, e a gente ir conversando um monte de coisa o tempo todo. Interessante. Por quê? É porque eu fiquei muito tempo sozinho com ele na sala. Sabe por quê? A gente viveu, a gente tem história junto. Nós passamos por momentos muito, muito diferentes do que eu pensava que ia passar, quando eu entrei na sala dele pela primeira vez. A gente viveu muita história junto. Meu sogro é como meu pai. A gente se ama, e eu vou dizer para você, meu sogro é meu e eu sou dele. É assim. A gente é assim, pai e filho. É muito bom. Eu gosto do meu sogro, eu amo meu sogro, e ele me ama também. Porque a gente passou muito tempo sozinho, um com o outro. A gente fez algumas viagens sozinhos, só eu e ele. Viagem de 1 semana, conversamos muito. E ele estava presente em muitos momentos importantes da minha vida. Momentos alegres, momentos tristes também. E eu parei de falar da minha esposa para falar de uma outra pessoa que não é a esposa, mas com quem eu dediquei tempo, mas tempo de qualidade, para a gente ficar sozinho. E quando a gente fica sozinho, aí a gente desenvolve uma intimidade diferente. Porque se sempre eu ficasse com o meu sogro no meio de todo mundo, o nosso relacionamento ia ser sempre superficial. Por isso que quando a gente fala com Deus, a gente tem que gastar tempo com Ele, a gente tem que conversar com Ele, falando e ouvindo Ele falar, porque a conversa não pode ser de uma via só. Aquele livro, O Ritual do Santuário, que já não é mais publicado, aquele livro tem um capítulo bem bonito sobre a oração, e ele diz assim: o nosso problema é que quando a gente ora, muitas vezes a gente fala, e quando Deus vai falar, a gente desliga o telefone. A gente não escuta Deus falar. Então, ouvir Deus falar é um outro problema também. Mas a gente fala, ouve falar, e a gente gasta tempo, mas não é só gastar tempo, é tempo de qualidade sozinho. Então, esse tempo sozinho com Deus, eu e Deus, Ele e eu,
ele deve ser gasto nas madrugadas, nas manhãs. Mas será que eu posso estar sozinho com Deus no meio de outras pessoas? O que você acha? Sim ou não? Também posso estar sozinho com Deus no meio de outras pessoas. Também posso. Mas acontece que a gente desenvolve alguns vícios terríveis quando a gente fala de oração. E eu ouvi esses dias, há um ano mais ou menos, um jovem pastor, o primeiro ano do ministério dele, e ele estava falando para um grupo de adolescentes da minha igreja, e ele diz assim: olha, eu estou aqui para ensinar vocês que vocês não devem orar mais. E eu achei muito legal aquilo. Você sabe por quê? É porque quando a gente fala assim a palavra oração, já aparece uma imagem na cabeça da gente assim, que a gente fez aquela imagem e que é carregada de vícios. Carregada de vícios. Por exemplo, vou dizer, a gente quando ora, quando a gente fala com Deus, a gente, em geral, a gente reza. Sabia disso? Eu poderia dizer para você assim: vamos rezar agora, e começar a minha oração, do jeito que a gente ora assim em geral. A gente não reza a Ave Maria, o Padre Nosso, outras rezas assim, mas a gente tem uma reza diferente. Sabe como é que é a nossa reza? É assim, são frases decoradas, que a gente decora e que a gente pega aqui, pega ali, vai montando quebra-cabeça durante a oração. É assim que a gente faz. São refrões que a gente decora. Por exemplo, você já ouviu alguém orar assim: amado Deus que habita nas alturas do céu? Já ouviu, não? Olha que coisa conhecida, é ou não é? Muito obrigado pelo dia, dá-nos uma boa noite. Olha só, você vai pegando assim, olha, pega uma frasezinha daqui, pega uma dali e tal, abençoa as mãos que o prepararam. E quando a pessoa vai almoçar na tua casa assim: Senhor, que essa comida nos faça bem. Ó, que coisa triste, né? Puxa, o que será que ela está pensando da minha comida, né? Mas a gente pega essas frasezinhas assim e vai colocando junto, pega uma coisinha daqui, aí você vem alguém se aproximando de Deus, da igreja, e depois de uns 3, 4 meses de convívio, você diz assim: hoje quem vai orar é fulano de tal. Aí a pessoa diz assim: ai não, mas por quê? Você não sabe orar? Ai, mas é que eu ainda não aprendi a orar como vocês oram. Você sabe o que ela está querendo dizer? Ainda não decorei as frases. E a vontade é dizer assim: não aprenda. Como é que você ora? Eu oro lá do meu jeito. Como é que é do seu jeito? Sei lá, eu vou falando assim com Deus. É assim que ora, não é do outro jeito. Você quer ver? Eu vou descrever o meu relacionamento com a minha mulher numa manhã, quando a gente acorda, e como seria a nossa conversa à luz da oração que nós temos com Deus hoje. Eu acordaria, olharia para ela e dizia assim: ó amada esposa que habita neste lar. É ou não é? Eu ia dizer assim: muito obrigado porque você passou essa noite comigo. O que ela ia pensar de mim? Ia dizer assim: obrigado porque você vai preparar o café da manhã. Muito obrigado porque você cuidou dos nossos filhos também. Olha, eu te peço que você prepare o almoço, porque eu voltarei na hora do almoço. E depois nos veremos à noite também. Até lá. Aí chega na hora do almoço, eu faço isso. E de noite, e o nosso relacionamento fica assim. Um relacionamento formal, onde eu fico falando para ela sempre as mesmas coisas. Quanto tempo vai durar esse relacionamento? Pensa bem. Quanto tempo ia demorar? E o relacionamento que você só pede e agradece. Sabe como é que é? Teu filho está estudando lá no internato e você liga para ele, morrendo de saudade. Oi filho, oi pai, estou precisando de um tênis. Calma filho, vamos conversar, como é que você está? Eu estou bem pai, mas se eu tivesse com o tênis seria melhor. E vai, é só pedindo ou agradecendo. Pai, brigadão do tênis, viu? Eu sei que você vai me dar, obrigado. Tá bom filho, tá legal, mas pai, você sabe que eu preciso, né? Mas já estou agradecendo, obrigado, viu pai? Puxa, você é um paizão e tal. E eu vou dizer para você, eu tenho a impressão que Deus de lá de cima
quando ele vê que alguns de nós vão orar, diz assim: lá vem aquele chato, não aguenta essa conversa. Que conversa chata. O camarada não desenvolve, ele não fala, ele tem um monte de coisa dentro do coração dele que ele não põe para fora. Ele fica assim, blá, 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 blá. Olha, ele fala com um monte de gente, ele conversa com a esposa, conversa com o filho, conversa com todo. Quando vem falar comigo, ele vem assim, falando, ele nem sabe. A gente é capaz de fazer orações e não saber o que a gente falou no fim da oração. E isso a gente faz em público muitas vezes, não é? Preocupação que a gente tem, que palavras eu vou escolher para dizer para essas pessoas, porque elas estão esperando que eu vá dizer alguma coisa relevante na minha oração, e você é capaz de fazer uma oração inteirinha e falar com Deus e não dizer nada, não falar nada, simplesmente um vício. Vamos comigo ali em Números 11, dá uma olhadinha, tem um exemplo aqui em Números 11, que para mim é um negócio tremendo. Aqui o povo de Israel, ele tinha acabado de sair do Egito. Pela segunda vez, esse povo está reclamando porque quer comer carne. E para mim, Moisés é o personagem predileto da Bíblia, sabe? Porque Moisés, ele, primeiro de tudo, ele era um pastor de uma igreja muito grande, 2 milhões de pessoas. E essa igreja era uma igreja muito chata, muito chata. Era um povo reclamão, era um povo crítico, era um povo exigente, era um povo que o tempo todo culpava o seu líder por tudo que acontecia com eles, culpava Deus, e nesse momento aqui o povo culpava Deus, e o povo foi assim, o povo foi reclamar para Moisés de Deus, entende? E aqui diz assim, que eles queriam comer carne e tal, e diz assim, olha o que diz aqui o verso 10, então Moisés ouviu chorar o povo, por família, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Pensa bem, um povo chorando, a igreja toda reclamando, cada um à entrada da sua tenda, 2 milhões de pessoas reclamando do seu líder, reclamando de Deus. E olha, isso aqui é um negócio assim, é covardia, porque quando você tem alguma coisa para reclamar, você não vai reclamar da pessoa para outra pessoa, isso é fofoca. E o povo estava reclamando de Deus para Moisés. O povo devia reclamar de Deus para quem? Para Deus, para Deus. Isso que eles disseram para Moisés, deviam ter dito diretamente para Deus: Senhor, olha o que o Senhor fez conosco, nós não estamos aguentando, o Senhor não vai dar carne para a gente comer? Se você ler o que eles dizem antes, eles estão dizendo assim: olha, nós não aguentamos mais esse tal desse maná. É maná no café, é maná no almoço, maná na janta, é maná cozido, maná frito, é maná cru, é maná amassado, é maná esticado. A gente não aguenta maná. Dá para entender isso? É isso que eles queriam dizer. Eles disseram para Moisés isso. Mas eles não disseram para Deus. Por que a gente não fala para Deus? E a gente reclama de Deus para os outros, ou uns para os outros. Então, aqui diz que a ira do Senhor grandemente se acendeu, e Moisés, a ira dele se acendeu, e a ira do Senhor também. E Moisés foi conversar com Deus. Agora veja, a gente quando conversa com Deus, a gente fala com Deus como se Ele não existisse. A gente não fala com Deus como se Ele existisse. Entende? E quando eu digo assim, você tem dificuldade de falar com Deus e de orar, e você diz assim, não. Mas aí eu começo a dizer assim, bom, é difícil falar com quem a gente não vê. É ou não é? Sim ou não? É difícil. É difícil falar com Deus, porque a mente da gente, ela fica vagueando. É verdade ou não é? É. E é muito difícil falar com Deus sem pedir nem agradecer. É ou não é? Ninguém falou não. Mas vocês falaram, é bem fraquinho. Né? É difícil. Então não é fácil orar. É difícil orar. É difícil orar de fato, conversar com Deus de fato. Sabe por quê? Quando você passa aquele dia, sabe aquele dia que você pede para Deus assim, Senhor, hoje é um dia muito importante para mim. Eu tenho coisas importantes para resolver. Olha, Senhor, eu tenho isso, isso e isso. Senhor, olha, eu não tenho pedido nada para o Senhor, mas eu peço isso, me acompanha para resolver isso, para que dê certo, por favor. Aí você sai e os 3 dão errado. E você volta para casa. Volta para casa louco da vida.
com você, com a situação financeira, com tudo, e com Deus. Mas você não fala nada com Deus, você fica lá, sim. A primeira coisa que você desconta é na família. Se o cachorro passar pela frente naquele dia, coitado. É que o cachorro é um bicho esperto, quando ele sente que você está chegando, ele já, ó, opa, esse não falou com Deus ainda, deixa eu sair da frente dele. Aí o que acontece? Você se fecha, fica zangado. É aquele dia que a mãe diz assim: olha, hoje não irrita o papai porque ele não está bem, tá? Aí você vai deitar, toma um banho e diz: eu vou deitar cedo hoje. Deita, antes de deitar você faz oração. Querido Deus, ó amado Deus que habita nas alturas dos céus, obrigado por esse dia, me dá uma boa noite, em nome de Jesus, amém. Mas era isso que você devia falar para Deus? Eu vou dizer para você, olha, por que você não fala com Deus assim? Senhor, é desse jeito que o Senhor vai me tratar? Sabe por que, Deus? Não pedi para nascer, não. Não pedi para ser crente. O Senhor mandou lá um comportor, foi na minha casa, me converteu. Não pedi, não. Olha, o camarada me falou desse negócio de Bíblia, eu acreditei tudo, Senhor. Olha aí o Senhor me diz para eu pregar o evangelho para os outros. Olha, Senhor, não está fácil. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar da família. E o Senhor não me ajuda. Entende? Se o Senhor vai me tratar assim, me mata logo de uma vez, acaba com essa história. Em nome de Jesus, amém. O que você acha? Dá para orar assim ou não dá? Hã? Eu vou perguntar para você, dá para orar assim, sim ou não? Sim ou não? Sim. Oxe, mas que povo rebelde, tá louco. Olha, veja aqui. Você pensa que eu estou brincando, que eu estou abusando de Deus no que eu estou falando, não é? Talvez você esteja se sentindo até mal. Como é que o pastor fala uma coisa dessa aí? Olha aqui como é que Moisés falou com Deus. Presta atenção aqui, ó. Verso 11. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, que era ele mesmo, e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva ao teu colo como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento o Senhor prometeu dar aos pais deles. Da onde eu teria tanta carne para dar para esse povo todo? Pois que eles choram diante de mim dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, é pesado demais para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha miséria. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a oração dele. Foi o que ele falou com Deus. Ele estava falando com Deus. Esse era o relacionamento de Moisés com Deus. Você sabe por que ele falava assim com Deus? É porque ele tratava Deus como Deus existindo. A gente trata como se Deus não existisse. A gente acha que Deus é eu não sei o quê. Mas Deus é um ser pessoal. Então, para eu me relacionar com Ele, eu tenho que tratar Deus como eu trato uma pessoa, um ser. É assim que eu tenho que tratar. Eu preciso abrir o meu coração, falar com Ele, logicamente, com todo o respeito, que eu estou falando com o Criador do Universo, com o meu Redentor, com aquele que me mantém. Eu devo a Ele respeito, mas eu devo ser sincero com Deus. E se você olhar para o Salmo 40, Davi começa falando assim: Senhor, nós ouvimos com o nosso ouvido o que o Senhor fez com o povo, e como o Senhor colocou o povo na terra aqui e tal, mas hoje o Senhor já não sai com a gente não, Senhor. Isso foi coisa dos nossos pais. Ou o Senhor faz a gente passar vergonha, os nossos inimigos fazem a gente bater em retirada. E isso acontece sem que a gente tenha abandonado o Senhor. Aí sabe o que ele fala daqui a pouco? Desperta, Senhor, porque dormes. Manda Deus acordar. É isso. Você lembra de alguma cena da vida de Jesus? Desperta porque dormes? É Jesus dormindo no fundo do barquinho e os discípulos desesperados. É colocando o sentimento humano, essa instabilidade que a gente sente diante de Deus, e tratando Deus como se Deus existisse de fato. Um tempo atrás, eu conheci uma senhora na clínica de São Roque, há uns 5 anos. E eu preguei uma mensagem parecida com essa, ou talvez essa lá. E aí ela veio me procurar depois assim: pastor, estou muito preocupada. Por quê? Porque eu não consigo ficar brava com Deus.
E as minhas amigas já me disseram, você tem que falar com Deus, ficar brava e tal. Eu não consigo. Eu digo assim, mas por quê? Você não tem intimidade? Não, eu tenho intimidade com Deus, pastor. É porque eu não tenho motivo para ficar bravo. Eu digo, eu não estou dizendo que é obrigado você ficar brava com Ele. Eu estou dizendo que você precisa ser sincera. É isso? Sincera. Você é sincera com Deus? Sou muito sincera. Eu não tenho motivo para ficar brava. Mas ela começou a contar a vida dela para mim. E sabe, ela começou a contar e tal. E eu fui ouvindo. Sabe, a vida de cada um de vocês dava um livro maravilhoso. Porque as coisas que acontecem, e do jeito que acontece, olha, que coisa tremenda. E ela começou a me dizer como é que, 2 anos atrás, a filha dela estava num ponto de ônibus, e o ônibus avançou a calçada e matou a moça, 18 anos. E como 3 meses depois disso, ela descobriu que o marido, com quem ela já era casada há mais de 20 anos, sempre a traiu. Sempre. E quando ela descobriu isso, ela chorou e disse, eu te perdoo, e se você quiser nós vamos até na frente da igreja, eu vou dizer assim, eu amo, e a gente vai se levantar junto. E ele disse, você não está entendendo, estou feliz que descobriram, eu não te amo, eu não quero saber de você. A vida inteira foi terrível para mim, eu estou me sentindo livre de você. E ela estava lá na clínica, ela estava se recuperando de um câncer. Mas ela disse que ela não tinha motivo para reclamar de Deus, para ficar brava com Deus. É porque ela não tinha mesmo. Dentro do coração dela, ela se sentia totalmente confortável, amparada com Deus. E ela diz assim, pastor, olha, a primeira coisa que eu faço quando eu me levanto é dizer, bom dia, Jesus. A última que eu faço de noite é, boa noite, Jesus. E ela usou uns termos assim, pastor, eu tenho um carrinho velho. Eu ando nesse carro o tempo todo, o banco do carona está até gasto, tanto que eu passo a mão nas perninhas de Jesus, ela falou. Vou falando e vou conversando com Ele, e a gente fala, eu converso com Ele o tempo todo, Jesus está o tempo todo comigo, eu falo com Ele o tempo todo. E vou dizer para você, se tem uma época em que você pode falar com Deus em voz alta, em qualquer lugar que você quiser, é hoje. Se você estiver dentro de um supermercado, um monte de gente no corredor, no mesmo corredor que você, pegando as coisas, você pode ir falando com Deus? Senhor, olha, em voz alta, Senhor, olha, eu estou aqui pegando essas coisas, mas olha, eu vou comprar, porque esse supermercado está vendendo para pagar daqui 2 meses, porque eu estou sem dinheiro, não está dando, a coisa está difícil, falar assim em voz alta, dá ou não dá? Você não tem coragem? Não? Pois olha, às vezes você passa assim no supermercado, ou você está na rua, e você ouve alguém falando, pois é, não sei o que lá, você olha assim, o camarada está com um negócio no ouvido. E aí você pensa, está falando com você, daí você vê que ele está falando no celular. Então se você tiver vergonha, arruma só um fonezinho de ouvido, põe aqui assim, sai falando com Deus. Ele não vai saber se você está falando com Deus, se você está no celular. Você entendeu? Não precisa nem do celular. Põe ele aqui para dentro assim do casaco, ele não vai saber. Você pode falar em voz alta se você quiser, mas não precisa o tempo todo em voz alta, é ou não é? Você pode falar com Deus o tempo todo. Essa época, ninguém vai achar você maluco. Você pode falar. E ela diz assim, pastor, esses dias eu estava lá em casa assim, e eu falando com Jesus, e está a minha outra menina na cozinha, preparando as coisas. Aí de repente, pastor, eu estava tão feliz assim, estava começando o sábado, e eu me joguei nos braços de Jesus assim. Eu disse, caí no sofá, né? Pá, me joguei. Mas nessa hora minha filha entrou, ela disse. A minha filha olhou e disse, mãe, o que você está fazendo? Estou me jogando nos braços de Jesus. A filha disse, mãe, você está maluca. Você está ficando doida, mas isso aí está extremo, vão levar você no médico. Você está indo longe demais com essa coisa. Será que ela está levando longe demais essa coisa? Sabe, tem que tratar Deus como um ser real, pessoal. Abrir o coração. Falar o que tem no fundo da alma, dizer, expressar, contar para Ele, perguntar as coisas para Ele. Precisa tratar Deus como se Ele existisse de verdade. Ou como é que você acha que Enoque desenvolveu o senso da presença de Deus na vida dele? Andou com Deus, andou Enoque com Deus, e já não esteve mais, porque o Senhor o tomou. Como é que foi isso? É porque o tempo todo Enoque estava com Deus, no meio das pessoas. Ele se retirava para falar com Deus e voltava para viver no meio das pessoas. O tempo todo Enoque estava com Deus e Deus estava com ele. Eu gosto do jeito que o pastor Bulhon
escreve na meditação dele a respeito de Enoque e Deus. E diz assim, mais ou menos: todos os dias Enoque chamava Deus para estar com ele, para vir à casa dele, e Deus ia, até o dia que Enoque disse: Senhor, vem na minha casa hoje. E Deus diz: não vou, hoje você vem para a minha. E ele foi. E a gente espera esse dia, e a gente vai conversando com Deus e convivendo com ele. Eu disse para você que essa semana ia ser diferente, e ela vai começar assim. Nós vamos sair daqui agora, e eu vou dar 20 minutos para você, tá? Eu acho que não está chovendo, nem garoando lá fora. Se estiver, o salão de atos está aberto. Veja só, você vai falar com Deus, procura não ficar de frente para ninguém, e numa distância em que você possa falar em voz audível. Não precisa ser voz alta, é voz audível, que você escute a sua voz. Pode ser até sussurrando, mas de um jeito que você escute a sua voz. Você pode falar em pé, sentado, do jeito que você quiser, porque nós vamos treinar que você fale com Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas você vai falar com Deus. Eu vou dar 20 minutos para você ir e voltar. Você vai ter uns 15 a 18 minutos para falar com Deus, ininterruptamente. Ou seja, vai falar sem parar, porque esse momento agora é um momento da gente aprender a falar com Deus. Vai falar durante 15, 18, 20, o tempo que tiver. Os 20 minutos você vai falar ininterruptamente, de olhos abertos, sem pedir nem agradecer nada para Deus. Entendeu? Nós vamos fazer essa prática agora. E é isso que você vai fazer. Então a gente sai, você pode ficar aí espalhado, só que quando der o tempo, e veja, eu vou ser rigoroso com o tempo. Quando der o tempo eu começo a falar aqui. Na volta, a nossa reunião da volta não vai durar nem 5 minutos. Cronometrada. Você está entendendo? Que aí eu vou conversar com vocês assim, em geral, e a nossa volta não vai durar 5 minutos e a gente terminou. Então, se você atrasar para voltar, atrasou 3 minutos, pode ser que você já chegou na oração final e vai perder a última partezinha. Então, chegue no horário que eu marcar. Marcando agora, 20 minutos dá quanto tempo? Que horas dá, pastor? 5 para as 9, então 9h15 você volta aqui para dentro. A gente vai conversar 3, 4 minutos e aí vamos ter terminado. Pode sair, se espalhe, vai para onde, se alguém quiser ficar aqui dentro da igreja, desde que você esteja longe de alguém para falar com Deus. E eu vou dizer, se você perder essa prática, você perdeu tudo. Pode perder o que eu estou pregando, mas não perde a prática. É o mais importante de tudo do que nós estamos fazendo. Depois, tá? Só pra...